Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do CEI Itaipu, em Niterói, e nós temos uma missão, e a nossa missão É gerar vencedores. Aleluia! A nossa missão é gerar vencedores. Quero compartilhar com você, voltando à essência da adoração. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que João escreveu, capítulo 4, versos 23 e 24. Palavras do Mestre Jesus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava falando para uma mulher que não tinha direção, que precisava de uma direção. Essa mulher samaritana, ela encontra com Jesus. Jesus começa a revelar a vida dela. Ela diz assim: eu vejo que você é Messias. E agora ela, porque entende que Jesus é Jesus, que Jesus é Senhor, e ela tem uma dúvida no coração. Ela pergunta: os nossos antepassados adoravam aqui no Monte Gerizim, na Cisjordânia, mas vocês dizem que é em Jerusalém que tem que se adorar. Tira uma dúvida para mim: é no Monte Gerizim ou é em Jerusalém? E aí Jesus responde dessa forma, dizendo: não é aqui nem lá, ou é aqui e pode ser lá, porque independe de onde você está, você pode adorar ao teu Deus onde você estiver. Você pode adorar o teu Deus na situação que você está vivendo. Está em vitória? Pode adorar. Está na luta? Pode adorar. Porque a nossa adoração independe do lugar geográfico onde estamos. A nossa adoração flui de dentro de nós. E aí Jesus disse: a hora vem, mas já chegou. Olha que coisa linda. A hora vem, mas a hora é essa. Ou seja, porque nós precisamos adorar o Senhor em tempo e fora de tempo. Onde estivermos é o lugar da adoração. A hora vem, mas já chegou. Que os verdadeiros adoradores, pastor Everaldo, quando eu leio isso, verdadeiros adoradores, pastor Josué, é porque existem falsos adoradores, pessoas que pensam que estão adorando, mas Deus não está recebendo. Jesus disse que os verdadeiros adoradores, que oxalá, nessa noite, Deus encontre nesse lugar, na minha vida e na sua vida, a essência de um legítimo adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. São os verdadeiros adoradores, que vão adorar em espírito e em verdade. Por quê? Em espírito e em verdade. Porque não pode ser em espírito e em mentira. Você sabia que existem espíritos de mentira? Demônios camuflados. Gente que canta e você pensa que é de Deus e não é de Deus. Domingo passado, nós estávamos orando por uma moça que entrou aqui aflita nessa igreja, dizendo: eu preciso de oração. Foi domingo, não foi? Sim, está aqui com a gente. O que aconteceu? Ela precisava de uma libertação. E no final, sabe o que ela disse? Ai, eu estou leve. Ai, eu estou feliz. Ai, saiu um peso. Por quê? Porque o inimigo quer entulhar pessoas de tristeza, de guerra espiritual, de guerra interior, tirando a vontade de viver, tirando a alegria da vida. Mas quando esses espíritos são expulsos, porque diante do nome de Jesus, nenhum espírito de mentira vai prevalecer. Eu vivia isso, irmãos. Eu vivi uma vida de mentira, eu vivi uma vida de engano, eu vivi uma vida de vergonha, vergonha da minha própria família, vergonha do meu pai. Imagina um pai falar isso para um filho: maldito, a hora que eu botei meu nome em você. Eu era charado do papai, eu fiquei com raiva. Falei: se fosse um nome bonito, né? Josué, Antônio Dávila, olha o charme.
Dávila com apóstolo em cima, né? Valdir, nome de velho. Mas eu era a vergonha da minha família. Mas quando Jesus entrou e o legítimo adorador começou a adorar o Pai em espírito e em verdade, a minha vida se transformou. O peso foi arrancado, o fardo foi tirado. Demônios mentirosos que dizem: vou te matar, mentira, levanta a mão que eu vou profetizar. Satanás não pode tocar em você, Satanás não pode tocar na tua casa, na tua família, é mentira dele, porque há um Deus que recebe a sua adoração, e a sua adoração chega ao trono de glória, e por causa da sua adoração, Deus se levanta em seu favor. Então o diabo não pode tocar em você, porque você é um legítimo adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Quando Jesus disse: vão adorar em espírito e em verdade, aí Jesus disse: esses o Pai está procurando. Meu irmão, se o Pai está procurando, é porque não existem tantos assim. Porque uma coisa que você tem com fartura, não precisa procurar. Eu preciso procurar aqui para achar uma rosa? Não. Olha quantas aqui. Mas se não tem nenhuma, eu vou ficar procurando. Jesus está dizendo: o meu Pai está à procura de legítimos e verdadeiros adoradores que adoram o meu Pai, espírito e verdade. É isso, irmãos. O Senhor está à procura de legítimos adoradores, homens e mulheres que independe de situação, independe do estado geográfico, independe de qualquer coisa, adoram o Senhor de dia, de noite, de madrugada, porque isso dá prazer para a gente. Porque nós somos legítimos adoradores, porque isso é uma coisa espontânea. A boca fala do que o coração está cheio. Quando eu sou legítimo adorador, eu transbordo pela boca por onde eu passo. É isso que a palavra está dizendo. E o Pai está procurando esses para serem do Pai. Quando o Pai encontra, pastor Sérgio, um verdadeiro adorador, o Pai pega. Jesus está dizendo: para serem do Pai. Sabe por quê? Porque Deus não é matéria, Deus é espírito. Não adianta com matéria você tentar adorar a Deus, que você não vai conseguir adorar a Deus. Deus se agrada de simplicidade. Eu sou desafinado, mas eu vou melhorar para adorar o Senhor. Eu não sei pregar, mas que a minha mensagem seja para adorar o Senhor. Eu não sei fazer, mas o que eu sei fazer, eu vou fazer como adoração ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Deus é espírito e recebe adoração legítima e verdadeira. Aleluia. Quem adora a Deus não é através de matéria. Tem gente querendo adorar deuses através de matéria, acendendo velas, né? Fazendo oferendas. E Deus está querendo o legítimo adorador que adora em verdade, que sai do coração. Levanta a sua mão, que eu quero profetizar. Você veio aqui para adorar, e você veio aqui plantar uma semente de adoração, e por causa dessa adoração que chega ao céu, não sairás daqui da mesma maneira que entraste, sairás daqui transbordando, sairás daqui cheio da plenitude do Espírito Santo. Você acredita nisso, irmão? Que Deus quer transbordar você dessa unção de adoração. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Porque é em espírito e em verdade. Porque não é para homens, é para Deus. Porque é em espírito e em verdade, porque Deus sabe o que é verdadeiro. E tem gente que fala assim: não gostei do louvor, o louvor hoje não foi bom. E quem falou que você tem que gostar do louvor? O louvor não é para você. Não gostei da mensagem. E quem falou que a mensagem é para você? Não gostei do culto. E quem falou para você que o culto é para você? O louvor é para Ele. A mensagem é para a glória dEle. Aleluia. O culto é a oferta para Ele. É isso que a gente tem que entender, irmãos. É a comunhão do Espírito Santo. Hoje, pastora Renata Barroso, falam-se muito que eu não preciso ir mais na igreja, porque agora a tecnologia traz a igreja dentro da minha casa. Agora eu posso assistir o culto. É verdade, pode ser, assistir pode. Dentro da minha casa. E existem casos e casos. Por exemplo, Paulo César Abreu, I love you.
Está lá no Rio Dó, na melhor suíte do hospital. Eu falei, cara, como é que Deus faz com você, hein? Só para te dar um mimozinho, né? E sabe o que Deus falou comigo, pastores? Eu estava orando por ele, Deus falou no meu coração. Tem hora que eu tenho um refúgio para esconder de acidentes, de sequestros, de balas perdidas. É mesmo. E aí, ele não pode estar aqui com a gente, porque ele vai ter alta amanhã. Ele está participando do culto, não assistindo o culto, participando. Tem gente que diz, agora eu não preciso mais da igreja, porque agora eu posso assistir em casa. Assistir pode, só não pode ter comunhão. E por que é necessário que você esteja? Olha o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é de graça, é a graça de Jesus que nos mantém vivo e nos mantém perdoado, é graça. E graça é favor imerecido. É o que eu não mereço, é o que você não merece, mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Deus é amor. E aí Paulo diz, o amor de Deus. Mas olha só quando ele fala do Espírito Santo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, irmãos, para estar em um culto, tem que estar em comunhão com o Espírito Santo. Isso é adoração. Então não adianta você não vir na igreja, porque quando você não vem na igreja, você não tem comunhão. Comunhão é quando a gente abraça o irmão, é quando a gente diz, eu te amo, meu irmão. É quando a gente se refere ao irmão com alegria, que eu estou vendo aqui, pastor Sebastião Neves, e dizendo, eu te amo, Sebastião Neves, você mora no meu coração. Isso é comunhão, e comunhão do Espírito Santo. E Deus é Espírito e é verdade. Eu tenho que acabar com essa história, que agora eu não preciso mais da igreja. Agora é tudo online, tá bom. Quando você morrer, vou fazer seu sepultamento online também, tá bom? Ah, é? É online? Deixa comigo. Vou ministrar a ceia para você online também. Está doente? Vou orar online para você. Não, irmãos, a igreja é lugar de comunhão, e a comunhão vem do Espírito Santo, e a comunhão traz a legítima adoração, porque é na comunhão que a adoração sobe até o céu. Aleluia. Olha o que Apocalipse capítulo 2, verso 5. O Senhor escreve à igreja e fala, João, escreve aí, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Uma igreja que fazia muito movimento, onde os idólatras, onde os místicos, onde os sábios, entre aspas, se rendiam a Jesus e traziam os livros e queimavam em praça pública. Mas essa igreja que fez tanto movimento, olha o que o Senhor diz para essa igreja, ao anjo da igreja, vocês perderam o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Você sabia que tem gente que chegou aqui adorando e agora não adora mais? Porque quando entrou nesse lugar, sentiu tanta presença de Deus, que Deus mudou a história, mas foram acostumando, irmãos. Reino de Deus não dá para acostumar, adoração não dá para acostumar, adoração não é cantar, adoração é tirar de dentro da alma, é tirar de dentro do coração, a verdadeira adoração, e essa legítima adoração é o que Deus quer receber, é a essência da adoração. Voltar à essência da adoração, voltar à prática das primeiras coisas. Senão, olha o que o Senhor diz, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que Deus está dizendo? Se você não voltar a ser adorador, vai ficar no escuro, vai ficar vazio. Se você não voltar à essência da adoração, você vai cantar como metal vazio, que só faz barulho e não tem resultado. Voltar à essência da adoração, fazer o caminho de volta. E aí eu me lembro, pastora Carolina, de Pedro, que um dia Jesus vem, pastor Clóvis, para ministrar a palavra, e eles estavam lavando as redes. Estavam lá lavando a rede, porque tinha sido uma noite de decepção.
trabalharam a noite toda e não pegaram nada. E Jesus entra, pastor Antônio Dávila, dentro do barco de Pedro e começa a ministrar para aquele povo. E depois que Jesus usa o barco para ministrar, porque Jesus nunca devolve ninguém de mão vazia, eu vou repetir porque você não entendeu. Jesus nunca devolve alguém de mão vazias. Jesus diz: Pedro, você me emprestou o barco para eu ministrar para esse povo. Agora eu vou ministrar sobre a sua vida. Vamos mais para o fundo. E aí Pedro vai para o mar alto. E Jesus diz assim: Pedro, você vai lançar a rede para pescar. Porque a noite toda ele passou, pastor Ricardo Barroso, e não pegou um peixe sequer. Sabe por quê? Porque não estava na direção. Meu irmão, fora da direção, você vai trabalhar e não vai apanhar nada. Fora da direção, você vai se cansar, vai ficar exausto e não vai ter resultado. Mas na direção de Deus, você faz sem se cansar e tem resultado. Você faz rápido o que poderia demorar, porque a adoração faz isso, irmãos. Aleluia. Aí o Pedrão diz: Senhor, eu estou cansado, eu lavei a rede, não peguei nada, eu trabalhei a noite toda e não deu certo. Aí Jesus disse: lança para o outro lado. Tem gente fazendo dar certo, sabe por quê? Não é a legítima adoração. Tem que vir para o lado da adoração, tem que vir para o lado do quebrantamento, tem que vir para o lado da santidade. Irmãos, se tem uma coisa que Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias, é santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. A igreja não é um clubinho, a igreja não é um shopping, a igreja não é um ponto de encontro, a igreja é o lugar da adoração, a igreja é o lugar da essência. Quando a gente vem aqui e se quebranta diante da presença do Senhor, e a gente sai daqui edificado, porque Deus recebe a nossa adoração. Aqui não é lugar para dar show, isso aqui não é palco, isso aqui é altar. E altar é lugar de legítima adoração. Altar é lugar santo. Altar é lugar de santidade. Altar é lugar de vida com Deus. Altar é o lugar onde Deus se manifesta através do altar, trazendo a glória para a igreja. Aleluia, aleluia. Olha, para mim esse aplauso está bom demais, mas se é para Jesus, você tem que fazer direito. Aleluia. É que Jesus fala com Pedro: lança, Pedro. Agora a direção é essa. E quando ele vai para a direção da adoração, a Bíblia diz que a rede quase se rompia, pastora Luciana, porque era muito peixe. E quando Pedro enche o seu barco de peixe, que não cabe mais, ele chama um amigo, enche o barco do amigo, levanta a mão que eu vou profetizar. O que Deus tem para você é além do que a sua medida se comporta. O que Deus tem para você vai te abastecer, mas você vai abençoar outras pessoas ainda. Eu vou repetir, porque você não entendeu. O que Deus tem para você é uma adoração multiplicada. O que Deus tem para você é muito mais do que você pode imaginar. Aleluia, 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 aleluia. Interessante que agora Pedro volta para a areia com barcos cheios de peixe. Jesus diz assim: Pedro, você pegava vivo e matava, mas agora você vai pegar morto e vai viver. Você pegava peixe vivo e matava, Pedro, mas daqui para frente, na adoração é diferente. Na adoração você pega morto e vai ressuscitar. A partir de agora, Pedro, você não será mais pescador de peixe, mas você será pescador de almas, de homens. Você vai trabalhar diferente, Pedro. Foi o momento que Deus tem um encontro com Pedro através de Jesus, liberando essa palavra. E Jesus vai para a cruz. E Pedro nega Jesus. Pedro está no meio dos bisurões, que eles estavam lá só bisurando. Não sei se você entende esse termo, olhando, né? Está lá uma fogueirinha, frio, e Pedro do lado, se esquentando na fogueira. E vem um e fala assim: esse aqui eu conheço. Já vi esse cara andando com esse sol de Jesus de Nazaré. Eu? De jeito nenhum.
Porque Pedro saiu da essência da adoração, mesmo Jesus tendo alertado. Irmãos, essa palavra é uma palavra de alerta, porque aqui no culto é fácil adorar, mas você precisa continuar a ser legítimo adorador. É quando você está no seu local de trabalho, é quando o ímpio vem te futucar, para você liberar uma palavra que Deus não quer ouvir, e você tem que sair do meio dessa galera. É quando você está andando e alguém te provoca para você não adorar. Adora onde você estiver, nas circunstâncias que for, porque o legítimo adorador adora em espírito e em verdade. Pedro não vigiou, pastora Marina. E Pedro comeu, não sei, vai para outro lugar, se esquentando na beira da fogueira. Não, é assim, ó, a roupa dele, olha o sotaque dele, vê se não é. Ele nega a segunda vez. Aí vem a terceira vez e diz, eu tenho certeza que ele andava com esse tal de Jesus. Eu juro, olha aí quando a adoração sai do coração, eu juro que eu não conheço. Jesus olha para Pedro e o galo canta. E ele lembra do que Jesus tinha falado, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você terá esquecido a adoração. Você vai me negar, Pedro. E Pedro vai envergonhado, vai para casa, não consegue dormir, a consciência agulhando Pedro. E Pedro fica num momento triste demais. Mas Jesus mandou recado quando as mulheres foram no domingo no sepulcro. Fala com os meus irmãos e fala com Pedro que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Pedro vê os furos na mão de Jesus. Pedro vê os furos do lado de Jesus. Mas mesmo assim, um Pedro incrédulo. E Pedro, eu acho, irmão, pastor Clóvis, que Pedro se lembrou daquela noite, que foi uma noite tenebrosa, sem lucro, que foi uma noite de prejuízos, e ele lembra que pela manhã Jesus muda a história dele, e Jesus dá para ele o que ele não imaginava, e ele diz assim, eu vou voltar para o lugar da adoração. Eu vou voltar a pescar. Ele volta para pescar. E quando ele fala isso, vem todo mundo junto com ele. Na realidade, Isabel, Pedro estava se lembrando daquele dia maravilhoso, daquela pescaria maravilhosa. E ele vai e a história continua, meu irmão, porque sem adoração não tem mudança. Se você não for um verdadeiro adorador, você vai perder tempo, a vida vai passar e você não vai ter resultados. Mas se você quer que a sua vida mude hoje, decida-se por ser um legítimo adorador. A essência da adoração precisa voltar. Ei, presbítero Léo, Pedro está lá, puxando a rede vazia, puxando a rede vazia, puxando a rede vazia, puxando a rede vazia. Mas Jesus vai ao encontro de Pedro para restaurar a adoração. Aí ele grita, e aí, tem peixe aí para a gente? Mas Jesus já estava lá comendo peixinho assado, pastor José, na pedra, na fogueirinha. Aí, tem não apanhamos nada. A mesma resposta do dia do encontro com Jesus. Tem nada, está ruim de peixe. Aí olha a palavra de Jesus, a mesma. Volta para a adoração. Muda a direção. Sabe por que você não pegou nada? Porque a direção está errada. Sabe por que você não conseguiu nada? Porque essa direção não vai conseguir nada. É no mesmo lugar, mas tem que ser a direção que Jesus manda. Joga a rede para o outro lado. E eles pegaram 153 grandes peixes. Quando Pedro entende que é Jesus, Pedro mergulha, porque Pedro estava sem roupa. Na realidade, pastor Ismael, Pedro não queria peixe. Pedro queria renovar a adoração. E aí Jesus estava onde? Junto a uma fogueirinha. Aí alguém falou, e eu guardei isso na cabeça, que não tem outras vezes no Novo Testamento, só existem 2 vezes falando sobre fogueira.
Uma fogueira quando Pedro negou Jesus, e agora a fogueira quando Jesus traz para renovar a adoração. Jesus está lá com foguinho, e Pedro viu o foguinho, e Pedro deve ter lembrado da fogueira quando ele negou, mas Jesus disse: a fogueira onde você negou perde a validade perto dessa fogueira que é a renovação da adoração. Sabe o que o diabo quer? Trazer à sua memória fatos do passado para te acusar, e Jesus diz: esses fatos do passado não vão te acusar, porque hoje eu crio uma história nova para você. Essa fogueira é a fogueira da adoração. Eu quero falar com você mesmo, que está aí assistindo esse programa de televisão. Eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração. Você precisa tomar uma decisão. Decisões são pontos importantes da nossa vida. Tem gente que não prospera, tem gente que não muda. Por quê? Porque não tomam decisões. Você precisa tomar uma decisão agora com Jesus. Porque se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Imagina saber que o céu é realidade, que o inferno também é realidade, que Jesus existe e que o diabo também existe. E morrer sem Jesus é loucura. Eu quero te motivar agora a você tomar uma decisão, a decisão mais acertada da sua vida. Declare agora: eu quero Jesus como meu Senhor. Está aparecendo na sua tela o número de um WhatsApp. Envie uma mensagem agora. Diga: eu recebo. E se você envia essa mensagem, eu recebo, esse é o código que o Espírito Santo precisa para entrar no seu coração. Ele não invade, ele é educado. Mas quando alguém convida, ele entra. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o momento da sua decisão. A decisão que vai mudar toda a sua trajetória. Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de R$ 99,00 por mês. Isso é coisa de gênio! Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo, genial é estar protegido. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Chegou a Amparo Assistência Saúde, um novo jeito de pensar em saúde. Assistência Saúde com atendimento de excelência, sem coparticipação e popularizando o acesso à saúde preventiva. São mais de 13 especialidades com um preço que cabe no seu bolso, a partir de R$ 49,90. Amparo Assistência Saúde, WhatsApp 971799689 ou acesse amparoassistenciasaude.com.br. É melhor prevenir do que remediar. Vem para Amparo